Estamos a 99 dias do Natal. 99 dias do Natal. O tempo passa muito rápido, né? E fim do ano está logo aí. E estando tão perto do Natal, a gente já começa a planejar, a gente já começa a pensar, ou até relembrar aquilo que é contado nas muitas e muitas peças natalinas que relembram o nascimento de Jesus, ao qual nós damos sentido ao nosso Natal. E pensando no próprio nascimento de Jesus, tem uma frase que quando nós estamos lendo ali aquilo que aconteceu, às vezes passa desapercebido por muitos de nós. Talvez alguém guarde, mas muitas vezes passa desapercebido. Que é aquela que diz que Maria guardava todas as coisas em seu coração. De repente as coisas iam acontecendo e não eram coisas normais, não eram coisas comuns. Isso não acontece todo dia com todas as mães. Primeiramente, o nascimento de Jesus é um nascimento milagroso. Uma virgem, de repente, está grávida. De repente, vai dar luz ao menino cujo nome significa Salvador. Coisas extraordinárias, coisas diferentes do que acontece todo dia. Por isso que, à medida que as coisas vão acontecendo, o texto diz que Maria guardava todas essas coisas no coração. Se um leitor de um livro, se fosse um outro livro literal, um livro até de detetive, de investigação, essas frases são frases que já vão dando indícios para nós que lá na frente vai acontecer algo muito importante e que aqui já estava registrado. Já é preste atenção com esse personagem, preste atenção com essas coisas que está acontecendo aqui, meio que sem detalhar muito. Essa é uma frase impactante para isso. Lá na frente, o que acontece com esse menino? Essa que é a grande questão. Há uma brincadeira, saindo um pouco desse nascimento, mas nós iremos voltar a ele. Há uma brincadeira que por vezes é dita pelos maridos, pelos namorados impacientes, que vão dizer assim que as esposas também fazem algo parecido, quando guardam no coração algo para ser redescoberto mais à frente. Você está guardando isso daqui, e aí chega um momento, é jogado no ventilador. Isso daqui que aconteceu lá atrás, estamos redescobrindo. Também é um guardar no coração. Só que são duas coisas diferentes, né? Ao qual que Maria guardava as coisas boas que está acontecendo. E nesse caso, são coisas que podem ser usadas contra você num determinado momento. Eu não sei se apenas são as esposas que fazem isso. Eu acredito que todos fazem, também os maridos, também os namorados, também, né, tanto homens como mulheres, guardar no coração algo que depois ele pode até utilizar num momento assim, de descarregar. E isso que você fez lá atrás? E isso aqui? Você não lembra desse feito? Pois bem, sendo essa verdade ou não, e eu acredito que sim, porque nós somos difíceis de simplesmente esquecer as coisas, principalmente sendo ruins. As coisas boas às vezes a gente esquece, mas aquelas que fizeram contra nós, nem sempre a gente esquece. Nós podemos retomar aos exemplos dos irmãos de José como algo disso, algo que ficou no coração e em um determinado momento apareceu. Talvez essa história de José e os seus irmãos seja uma daquelas que ilustra muito bem quando a gente fala assim que o mundo é pequeno, o mundo dá voltas, que de repente você está por cima no momento e depois você está por baixo. Olha como as coisas são cíclicas e por aí vai. São várias das expressões que nós usamos para justamente dizer isso, né? Alguém que de repente você fez algo mal ou que você fez um bem tremendo e num outro momento, tempos depois, essa mesma pessoa reaparece e te ajuda ou tem a possibilidade de te atrapalhar ainda mais. É o que está acontecendo aqui na história de José. Parece até uma dessas histórias de cinema, parece até uma dessas histórias de novela, porque nem sempre as histórias dão uma volta tão grande assim. Perceba, no momento propício, no momento de muita fome, esses mesmos irmãos de José voltam a ele como aquele que poderia ajudar, poderia salvar.
Os próprios irmãos não lembram de José nesse momento, mas José lembra. Às vezes a gente até diz, quem apanha nunca esquece. Fica com aquele, lembra do rosto das pessoas que fizeram isso contigo. Mas a gente pode refrescar um pouco mais essa história. Contar alguns detalhes que são importantes também. A começar pelo pai, né? O pai de José, Jacó. É aquele que teve 12 filhos. E esses 12 filhos são importantes também, porque o número 12 é algo importante dentro do próprio texto bíblico, né? São 12 discípulos de Jesus, são 12 tribos também de Israel. E essas tribos são justamente a descendência de Jacó. Filhos de Jacó e também netos, né? Os 2 filhos de José entram no meio dessas tribos de Israel. São 12 filhos, parece até os filhos do galinho, né? Ali ele tem 10. Mas é bastante filhos. Com 4 esposas, ou 4 mulheres diferentes, sendo 2 esposas e 2 servas. E, porém, uma dessas é uma da qual Jacó tinha muito apreço. Aquela por quem ele trabalhou por 14 anos para se casar. Trabalhou bastante, se casou, mas essa não poderia lhe dar filhos. E a gente sabe, pelo contexto bíblico, que ter filhos é algo muito importante, principalmente para as mulheres. Quando elas não conseguiam ter filhos, elas se sentiam abandonadas por Deus. Deus não me agraciou, Deus não está comigo, eu não tenho filhos. A mesma coisa acontecia quando o esposo acabava falecendo sem dar filhos, ou os filhos também acabavam falecendo, algo assim que impactava muito a vida dessas mulheres. E Raquel era uma dessas, que não podia ter filhos. Até que Deus, novamente, agiu de uma forma milagrosa, podendo ter filhos aquela que antes era estéril. E aqui Raquel tem 2 filhos. Um é José, a qual nós estamos falando, e o outro é Benjamim. Só que nesse momento do nascimento de Benjamim, o que acontece? Raquel acaba falecendo. O que faz com que Jacó se apegue ainda mais a esses filhos. Porque são os filhos daquela minha esposa amada. São os frutos que ela me deixou. E esse amor por esses 2 filhos se torna algo tão grande, assim, tão descarado, que os irmãos acabam ficando com inveja, com ciúme. Toda a relação que o pai tem com esses, principalmente José. José também tinha uma habilidade muito especial, né? Ele conseguia sonhar e os seus sonhos pareciam ter um sentido assim especial. E ele contava os seus sonhos para os seus irmãos, só que seus irmãos não entendiam muito bem por que ele estava contando aquela história. Eles pensavam assim, esse daí quer se mostrar, quer ser maior do que nós. Já tem o amor do nosso pai e ainda quer ser maior do que nós, porque os sonhos de José mostravam isso. Um dia ele seria tão grande a ponto de ser maior do que o seu próprio pai, ser maior do que os seus irmãos e também o seu próprio pai. E é aqui que nós estamos, no capítulo 50 de Gênesis, onde tudo isso já aconteceu. Tempos passaram, as coisas evoluíram, os tempos são diferentes e nós estamos vendo um José que teve esses sonhos realizados. Essas mostras que Deus deu a ele através dos seus sonhos já estavam ali, acontecendo. Jacó, nessa altura do campeonato, Jacó já havia falecido. Porém, Jacó viu com os próprios olhos isso. Um filho que não estava morto como ele achava, mas tinha um domínio muito grande sobre o Egito, por ser um importante governador, sendo um importante administrador, apenas abaixo do faraó. E ali estava ele, então, no Egito. E por que Egito? Por conta da história com seus irmãos. A história que tem muita importância. Ele é de Canaã, uma terra onde Deus tinha prometido a Abraão, a toda a sua descendência, e lá estava Jacó em Canaã. Só que ali, quando eles estavam reunidos, os seus irmãos o venderam, por conta do ódio no coração, por conta da inveja. Aquilo que faz com que a gente haja de uma maneira que normalmente a gente não agiria. Quando a gente, pensando melhor, não é bom fazer isso. Mas eles não pensaram bem. Aliás, eles até pensaram, né? Porque qual é o primeiro intuito dos irmãos de José?
Qual é a primeira coisa que eles pensaram em fazer com José? Vamos matar. Vamos matar esse menino aí que é muito atrevido, porque causa muito problema para nós. Porém, chegou alguém, que é o próprio irmão mais velho, e disse, não vamos matar, nós não podemos matar o nosso irmão. E essa história nos faz relembrar uma outra, também de irmãos, que acaba tendo um assassinato no meio, que é Caim e Abel. 2 irmãos que também por conta da inveja, também por conta do ressentimento no coração, acaba havendo um assassinato. Só que ali também houve alguém que falou antes, né? Chegou antes e disse, olha, isso daqui pode ser perigoso, não faça isso. O próprio Deus, ao conversar com Caim, ele disse, o pecado está na sua porta. O que você vai fazer? Vai dar ouvidos ao pecado? E Caim, infelizmente, deu. Matou o seu irmão Abel. Porém, infelizmente, não caminhando para o assassinato, José não foi morto ali. Mas, infelizmente, também foi vendido por algumas moedas a um outro povo, vendido como escravo a um outro povo. Ele não foi imediatamente vendido ao Egito, mas acabou indo para lá como escravo. Isso nos faz relembrar também de uma outra pessoa, de um outro ser humano que também foi vendido por algumas moedas. E veja, por alguma pessoa que era próxima. Sabem? O próprio Jesus. O próprio Jesus também foi traído por uma pessoa que era muito próxima a ele. Um discípulo, um amigo, alguém que caminhava dia e noite com Jesus por basicamente 3 anos. E a traição veio por algumas moedas também. E lá atrás o próprio José relatou isso para nós, ele diz que Deus transforma o mal em bem. Deus transforma as más ações do ser humano em coisas boas. Jesus é aquele que teve a sua vida ligada ao pecado, teve a sua vida ligada à morte e à traição. Até podemos dizer que a inveja também está ligada à vida de Jesus por conta daqueles vários grupos, que olhavam para Jesus e viam o holofote que eles estavam tendo e também queria ter a mesma coisa que ele tinha. E isso levou Jesus a um caminho da morte. É claro que nós sabemos que esse caminho da morte é um caminho necessário, porém necessário por conta da maldade humana. Jesus mesmo em si, ele não pecou. Jesus em si, ele não traiu. Jesus, ele não se vingou de ninguém. Ele poderia até ter oportunidade, se ele quisesse, salvou os outros, salve também a ti mesmo, faça alguma coisa contra ti ou faça alguma coisa contra nós, são as últimas tentações do próprio Jesus na cruz, porém ele não faz. Jesus é o Messias. Jesus é aquele Salvador que Maria bem guardou no coração, quando todos os sinais já estavam ali à disposição naqueles eventos extraordinários. Jesus é grandioso, é o próprio Deus. É também verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Algo distinto de todos nós, porque todos nós temos o DNA do pecado. Todos nós não conseguimos ter a perfeição nos atos como Jesus teve, porque Jesus não tem pecado. É claro que José, tempos antes disso acontecer, não aprendeu a perdoar vendo a ação de Jesus. Essa ação de Jesus na cruz. Ele viveu muito tempo antes. Porém, mesmo essa ação de perdoar de José, que é aprendida através de Deus, é algo que torna para nós uma testemunha e um exemplo de como nós devemos fazer. Nós temos um bom exemplo aqui no texto bíblico. Porém, ainda fica a pergunta, mesmo tendo estes e vários outros exemplos no nosso texto bíblico, é fácil perdoar? É fácil pedir perdão? É fácil ser sincero ao ponto de esquecer, simplesmente esquecer tudo aquilo que foi feito contra ti ou foi feito por ti? Porque nós também temos ação como algo que fica no coração. Os irmãos de José bem mostraram isso, que não é fácil. Não é um caminho fácil. É um caminho que nós temos que exercitar muito e pedir muito a Deus. Porque veja bem, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fizemos, vai ficando no nosso coração, vai remoendo.
E às vezes nós queremos recompensar, nós queremos compensar, nós queremos fazer e fazer coisas para que a gente se sinta melhor. Porque nem sempre tem a ver com o outro ou com a fala do outro, mas aquilo que fica em nosso coração. Esse sentimento que acaba nos destruindo ao pouco. E nós sabemos de história de várias e várias pessoas que acabaram piorando a sua situação muito por causa do ressentimento, muito por causa da ganância ou do egoísmo que fica no próprio coração. É assim que nós podemos entender a própria forma dos irmãos de José chegar até ele após a morte do pai e falar: olha, o nosso pai disse antes de morrer que você deve nos perdoar. E a gente olha para essa frase e fica se perguntando, será que Jacó realmente disse isso? Será que foi um desejo de Jacó chegar para os irmãos e dizer, olha, lembrem, depois que eu for, vocês têm que chegar lá no seu irmão e lembrar deles perdoar vocês? Talvez não. Muito provavelmente é mais uma das formas assim, aquele jeitinho, sabe? Aquele jeitinho brasileiro de chegar, nesse caso não brasileiro, mas de chegar no outro e tentar algo. Porque o próprio coração já escancara que aqui está a lei batendo, aqui está o ressentimento batendo, aqui está o medo de algo acontecer por algo que foi feito lá atrás. Por isso os irmãos de José chegaram mais uma vez nele e diz, olha, você tem que nos perdoar. O nosso pai disse isso. Na verdade é nós. O nosso pai disse isso, que você tem que nos perdoar. José já tinha dado muitos sinais que ele tinha, de fato, já perdoado. Mas quem precisava ouvir isso eram aqueles que fizeram. Eram aqueles que tiveram muito tempo para repensar. E repensaram principalmente quando viram que a situação estava diante deles, estava prestes a acontecer. Isso fica algo para nós. O que está prestes de acontecer? A própria vinda do rei. A própria volta de Deus está prestes a acontecer. Por isso, para nós, para essa nossa temática, vocês podem ver na liturgia que eu destaquei um trecho do Pai Nosso. O Pai Nosso lá, depois, quando nós formos fazer essa oração, ele é dividido em algumas petições para nós estudar essa oração que Jesus nos ensina. E essa que nós temos aqui como temática, essa é a quinta petição. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe aquilo que nós fazemos, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende, aqueles que nos devem. É importante botar um destaque nessas palavras que nós oramos a cada culto em casa também. Porque no primeiro momento, mesmo tendo estudado muito sobre isso, ou já tendo visto isso num determinado momento, a impressão que dá é de uma correlação. Deus vai nos perdoar à medida que nós perdoamos. E se eu perdoo aqueles que fazem algo comigo, então assim também Deus me perdoa. Parece bonito, mas e na prática? E se Deus nos perdoar realmente como nós perdoamos aqueles que nos ofendem? Será que nós teremos o perdão? Será que nós teremos a misericórdia de Deus? Se Deus fizer para nós, assim como nós fazemos com os outros, nós, por vezes, dissemos que boas ações atraem boas ações, sejam generosos, porque os outros serão generosos com vocês, e por aí vai. E até essas frases já mostram para nós que nem sempre. A gente é generoso, e o que nós recebemos em troca nem sempre são generosidade. O amigo X que está chegando, a gente dá um bom presente, e o que a gente recebe? Um presente mais ou menos. Uma caixa de bombom daquela marca mais genérica. Se Deus fizer o mesmo conosco, aí nós não estamos bem, aí nós não ficaremos bem. Por isso o salmista bem disse para nós, que Deus não nos retribui conforme aquilo que nós fazemos. Se o salmista viu em Deus isso, então Jesus não está ensinando isso também. Porque aqui não é uma doutrina, aqui é um pedido, é uma oração, é algo que nós pedimos a Deus. Primeiramente, que Deus nos ensine a perdoar. A construção da oração é todo um pedido a Deus por santificação. Que Deus nos ensine, nos santifique,
E por meio dessa santificação, que é o Espírito a habitar em nós, e nos dá uma maneira diferente de agir, então nós também saberemos agir com o perdão. E o perdão de Deus, que é o perdão sincero e o perdão verdadeiro. E assim nós perdoaremos também ao nosso próximo. À medida como Deus nos perdoa. À medida como Deus me perdoa pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu deixei de fazer. Ficou bem melhor, né? Ficou mais bondoso. A misericórdia de Deus está aqui, em estender a nós o perdão, para que nós não sejamos como aquele empregado que chegou diante do rei, devendo milhões e milhões. Esse valor, se nós corrigirmos para a nossa moeda, é muito dinheiro. E essa dívida foi paga. Foi paga à medida que o rei simplesmente, tudo bem, você não tem como me pagar. Mesmo que você me dê toda a sua família, mesmo que você me dê todos os seus bens, você não tem como me pagar. Esquece isso, vá para casa, fique bem, esqueça. E aí, saindo dali, tendo essa mesma compaixão, ele chega diante de alguém que também lhe devia, mas não tanto. Uma dívida que, de repente, aquela pessoa também não tinha como pagar, e não tinha, né? Mas é uma dívida que não é tão grande, de alguns R$100. E a atitude não foi a mesma. A atitude de olhar para Deus e receber o perdão, e a atitude de olhar para o nosso próximo e estender o perdão, nem sempre é a mesma. Por isso, nós temos que olhar para Jesus e pedir primeiramente que Ele nos ensine. E pedir também que Ele coloque isso em nosso coração, para que nós tenhamos confiança nesse perdão. E não ficamos amargurados, temerosos, receosos com o fim dos tempos. Mas quando Ele chegar, que Ele venha, graças a Deus. Nós estamos com Deus. Se dormimos, se estamos acordados, nós estamos com Deus. E aí nós estendemos o perdão também de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, para que o outro também se sinta transformado com esse perdão. Novamente, nós podemos dizer que Maria fez bem ao guardar todas aquelas coisas em seu coração, porque de fato Jesus é Salvador, de fato Jesus é diferente. Jesus é aquele que nos estendeu esse dom de amar, esse dom de poder olhar para o nosso próximo e entender que ele também é pecador como nós, mas todos nós somos necessitados de Deus. Estamos abaixo desse amor. Por isso, convido vocês a se colocarem de pé. E que essa graça, esse amor que Cristo teve para com cada um de nós na cruz, dando a sua própria vida para nos estender a salvação, possa estar em nossos corações e transformar as nossas vidas hoje e para sempre.